Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens, nossas certificações técnicas. Pessoal, aqui em nome da Bra Software é sempre um prazer ter vocês com a gente mais uma vez. Sei que aqui muitos já nos seguem, mas eu gosto de deixar o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn, no Instagram. É uma ótima maneira também de poder acompanhar como é que a Abra Software vem se posicionando no mercado com os nossos principais parceiros de inovação e tecnologia. Pessoal, essa live ela está sendo gravada, vai ficar à disposição de vocês ao final, para vocês compartilharem com os times, para quem não pôde participar, e também o chat já está aberto, já está à disposição para que vocês interagem com a gente, né? Interajam bem, né? Tirem as dúvidas, estamos aqui com o nosso time já a postos para poder responder as dúvidas e também no final deixar um espaço para poder responder as dúvidas aqui ao vivo, tá bom, pessoal? Outro ponto, ao longo da live vou passar também um link de um formulário para que quem tiver interesse fiquem super confortáveis em se inscreverem aqui, para que vocês tenham mais informações sobre uma jornada de inteligência artificial relacionada ao tema que a gente vai abordar hoje, com o tema do Microsoft Copilot, mas também é uma jornada de inteligência artificial que a Abra Software vem adotando e vem aplicando em seus clientes. É um passo interessante, é um passo de análise de maturidade para a inteligência artificial, vale a pena a participação de vocês. Mas eu não quero trazer nenhum spoiler, não, já estou vendo ele aqui também a postos, especialista na Abra Software, nosso maior especialista em dados e inteligência artificial, do time de inovação, Reinaldo Roxo. Rê, boa tarde, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, bem-vindo, super bem-vindo, passo aqui o palco virtual para você, e te acompanho na produção da live aqui até o final. Obrigado, ótima live. Obrigado, Luiz Fabiano. Primeiramente, boa tarde a você, obrigado pelo apoio, pela presença, obrigado a todos que estão aqui com a gente nesse momento. E é basicamente, como você mencionou, né? A gente percebe que muito tem se dito sobre inteligência artificial, muito tem se comentado, muito tem se falado sobre jornada. O apelo hoje aqui é para que vocês comecem a sua jornada com o Microsoft Copilot. E a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje é a seguinte: será que vale mais a pena a gente construir o nosso copiloto? Será que vale mais a pena a gente contratar copilotos prontos? Ou será que não vale a pena a gente pensar numa estratégia cruzada entre os dois, para que a gente obtenha, assim, uma experiência diferenciada para os nossos usuários finais? Como o Fabi disse, eu me chamo Reinaldo Roxo. Eu hoje estou como especialista em soluções de inteligência artificial aqui na Abra Software e pertenço ao time de inovação. Meus dados estão aí, meu e-mail, fiquem super à vontade para me contatar e eu vou passar essa próxima hora aqui com vocês, para que a gente possa, assim, conhecer um pouco mais daquilo que a Microsoft vem falando e um pouco mais daquilo que a Abra Software vem apoiando os nossos clientes aqui a conseguirem sair do outro lado dessa jornada. E começando do começo, pessoal, não posso deixar de destacar o seguinte: a Microsoft vem dizendo de maneira muito pesada que nós entramos numa era de copilotos, ou seja, um passo após a inteligência artificial. E a gente sabe, tenho certeza que todos vocês já perceberam, que adotar uma estratégia de inteligência artificial, escolher produtos, escolher iniciativas, escolher casos de uso, não é tão simples quanto parece. E a Microsoft já sabia disso. Então, o que ela decidiu fazer? Qual é o compromisso que esse fabricante levantou para o mercado? Eles estão tão comprometidos a democratizar a inteligência artificial que decidiram colocar uma experiência de inteligência artificial em cada pedacinho de nuvem que eles tiverem. Então, hoje, em qualquer solução Microsoft que você estiver usando na sua empresa, você vai encontrar um copiloto. Por isso a era dos copilotos. Então a gente tem copilotos específicos para infraestrutura, para desenvolvimento e inovação, a gente tem copilotos para dados e inteligência artificial, a gente tem copilotos para Modern Work. Quem não sabe o que é Modern Work são aquelas soluções de produtividade e colaboração, como Office, Exchange, SharePoint, OneDrive, boa parte dessas soluções aí. Aplicações de negócio, então aqui eu estou falando exclusivamente de Dynamics. Então, sempre que eu falar Dynamics, já tem ali também copilotos para apoiar o dia a dia dos vendedores, dos agentes de campo e assim por diante. E existem copilotos também para a segurança da informação, pessoal. Então, aqui é para vocês terem um panorama geral do que a Microsoft imagina com os seus copilotos e por que isso chegou. Vocês vão perceber que a oferta de nuvem Microsoft, ela tende a ser a mais completa e segura que a gente vai encontrar no mercado.
porque eles oferecem soluções para os mais diversos segmentos aí de uso no dia a dia da nossa organização. Bom, vocês vão perceber que praticamente sempre também a Microsoft divide tudo em pilares. E a gente adquiriu essa prática. Fica mais simples da gente conseguir entender qual é o próximo passo e do que a gente está falando nesse momento. E hoje eu quero trazer para vocês as novidades de como a Microsoft vai ajudar você a potencializar a sua transformação em inteligência artificial usando a nuvem dela. Então, para isso, eu vou separar essa conversa nossa em 3 etapas. Etapa número 1. Primeiro, a gente vai capacitar o nosso usuário, vocês vão entender como a Microsoft visa capacitar o usuário final para que ele utilize toda a criatividade, engenhosidade dele usando copilotos. Depois, a gente vai conversar um pouco sobre como a gente pode proporcionar para os nossos usuários, como a gente pode ter dentro da nossa organização experiências mais transformadoras ainda, construindo os nossos próprios aplicativos inteligentes. E terceiro ponto, né, como é que a gente alia tudo isso à segurança, que a gente não pode deixar de fora. Para a gente começar do começo, eu vou passar primeiro por como a gente vai aqui incentivar os nossos colaboradores, como nós mesmos seremos mais produtivos e mais engenhosos utilizando os copilotos Microsoft. Gosto sempre de trazer uma ideia de estatística no começo para dizer o seguinte: não vamos ter medo da inteligência artificial. A gente sabe que muito ela vem transformando, que muitas funções que a gente fazia, e às vezes a gente até se gabava de fazer, sabe aquilo lá, não, eu construo fórmulas no Excel como ninguém vai construir uma fórmula de Excel como eu. Ninguém vai conseguir construir uma apresentação como eu no PowerPoint. E essas são atividades, pessoal, que de certa forma elas são maçantes. Se a gente for executar elas no dia a dia, com foco nelas, pode ser que a gente deixe um pouco do pensamento estratégico de lado. E o que essa estatística traz? Ela traz para nós uma outra visão. Então, os nossos colaboradores e nós mesmos, quando eu digo colaboradores, se entendam também dentro desse grupo, né? 64% de nós, cada 10 pessoas, se você chamar 4 para conversar, certamente você vai entender que essa pessoa se sente, ela não tem tempo suficiente, nem energia o suficiente para executar tudo que ela tem para fazer no dia. Eu tenho certeza que boa parte de nós já disse assim, putz, o meu dia precisava ter 30 horas para eu conseguir fazer tudo o que eu precisava no dia de hoje, né? E aí você vai ver que boa parte de nós também vai ter uma dificuldade com o pensamento estratégico. Porque a gente não sabe pensar estrategicamente? Claro que não, a gente sabe. A gente só não tem tempo, a gente fica às vezes submerso no dia a dia, ali naquelas atividades maçantes, isso impede a gente de pensar diferente fora da nossa caixa ali, né? E, de novo, de cada 10, 7 estão dispostos a entregar o trabalho maçante ali para a inteligência artificial. Isso é normal. E se você pegar um grupo de líderes, de cada 10 líderes, 6 deles estão dispostos a dizer o seguinte, que a falta de inovação ela é uma preocupação. Então, muitas vezes a gente tem a ideia inovadora, muitas vezes a gente tem o pensamento estratégico, a gente não consegue executar porque a gente não tem inovação suficiente dentro de casa para conseguir implementar aquilo. Então, às vezes eu tenho uma ideia de automatizar um processo, às vezes eu tenho uma ideia aqui de automatizar uma tarefa, mas aí o meu background aqui, os meus sistemas não me permitem executar isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia mais aqui de como vem funcionando. E para a gente falar sobre como a Microsoft está posicionada para entregar um copiloto para todo mundo, eu preciso primeiro separar esse todo mundo em 4 grupos diferentes, né? Por quê? Porque tem copiloto que não vai servir para todo mundo, pessoal, isso é normal, faz parte. Não é todo mundo, por exemplo, que vai usar um GitHub Copilot, né? Se eu não sou um desenvolvedor, eu não preciso usar ele. Eu posso usar outras coisas, né? Isso não quer dizer que só porque eu não sou um desenvolvedor, eu não precise criar alguns códigos, alguns scripts, né? Às vezes eu sou de TI, às vezes eu sou de segurança, às vezes até eu sou um colaborador mais curioso, quero saber como faz uma macro no Excel e tudo, eu posso usar algum copiloto diferente. Então a ideia é que a gente consiga separar aqui por perfis. E eu vou começar falando sobre aqueles copilotos que servem para todo mundo que tem um computador na ponta, beleza? Os copilotos que eu vou conversar com vocês agora, vou mostrar para vocês que a Microsoft criou, servem para qualquer colaborador que tenha um computador em suas mãos no dia a dia do trabalho, beleza? E aí qual é a ideia? O que essas pessoas, elas esperam de IA? Então elas esperam encontrar informações de um jeito mais fácil, elas esperam fazer perguntas de um jeito e obter uma resposta boa. Quem também não tem desafios com reuniões, muitas reuniões no dia, e chega no fim do dia, a gente tem dificuldade para organizar, quais foram os próximos passos, quantos desses são para mim, quantas reuniões eu participei, às vezes a gente tem dificuldade ali em tarefas administrativas, planejar o dia, conseguir ter um trabalho um pouco mais analítico, né? Então, em linhas gerais, se a gente fosse separar aqui, é basicamente a necessidade em cima da IA está resumida
nesses 6 principais pontos, né? E pensando nisso, o que a Microsoft trouxe? Ela trouxe um copiloto para o navegador. Então eu tenho certeza que boa parte de vocês que já utiliza o Microsoft Edge para navegar na internet percebeu que no canto direito superior apareceu uma logo como essa aqui. Eu faço questão de trazer as duas, porque esse produto ele trocou de nome. Ele foi lançado ano passado com o nome de Bing Chat Enterprise. E hoje ele só se chama Copilot. Então ele fica no canto direito do navegador e ele serve para que seja aprimorada a sua experiência no seu relacionamento com a internet. O jeito que você faz buscas, o jeito que você interpreta PDFs, o jeito que você cria posts, o jeito até que você escreve e-mails, ele pode ser amplamente impactado e mudado pelo Edge Copilot, ali, o Copilot que fica para o navegador na internet. Então, dê uma observada, se você ainda não usa o Microsoft Edge, eu recomendo que você faça o download. Roxo, eu não uso o Microsoft Edge, não vou usar por nada. Tem como eu usar esse Chat Enterprise aqui? Tem. Você pode acessar aí na barra do seu navegador depois o copilot.microsoft.com e você vai ter a experiência. É importante destacar que esse cara ele tem duas versões. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga, não é? E aí, se você, dependendo do seu licenciamento, você vai ter um ou outro. Mas vamos deixar isso para as dúvidas ao fim do nosso evento aqui. Importante você saber que esse cara serve para mudar o jeito que você navega na internet. E qual que é o grande objetivo dele? É uma espécie de chat, né, alimentado por inteligência artificial, que serve para que você consiga trabalhar de uma maneira mais eficiente. E é importante deixar esses 3 tópicos registrados aqui na nossa mente. Primeiro, nada do que você digitar nesse cara, na versão paga dele, vai ser armazenado. Então ninguém tem condição de saber o que você consultou ali. E se você é um gerente de TI ou alguma coisa assim, que administra o ambiente, não se preocupa que nada do que ele digitar ali vai infringir alguma lei ou alguma norma, ou vai prejudicar o seu ambiente de alguma maneira. Não se preocupe. 2, a Microsoft não tem acesso, nem mesmo a Microsoft vai saber o que você digita ali. E terceiro, os seus dados não são utilizados para treinar o modelo. Então imagina que você abriu um PDF no navegador, pediu para o copiloto resumir aquele PDF. Alguém vai ter acesso a esse PDF? Se você usar a versão paga dele. Não. Ele é exclusivamente seu, e só seu, e não será usado para treinar o modelo. Então, o Microsoft Copilot é aquele que fica no navegador e pode te ajudar na sua experiência com a internet. Passando para o segundo copiloto que serve para todo mundo que tem um computador na mão, é o M365 Copilot, ou Microsoft 365 Copilot. É aquele copiloto que ele vai ficar ali do seu lado, no seu dia a dia, nas aplicações que você já usa, não é? Então ele fica presente ali no PowerPoint, ele fica presente no Word, no Outlook, no Teams, no OneNote, e em várias outras soluções de Office que você já consome no seu dia a dia. Eu sempre gosto de deixar esse quadrinho aqui embaixo pelo seguinte: tudo aquilo que a gente mencionar hoje de copilotos, ele vai usar linguagem natural. Justamente é aí o impacto da IA generativa no nosso dia a dia. Ou seja, as consultas que a gente faz, elas não são mais tão complexas. Você pode fazer uma pergunta para ele como se você estivesse conversando com o seu par, com o seu superior, ou com algum guru em cima daquele assunto específico, e assim ele vai saber te responder, porque ele utiliza os modelos largos de linguagem, ele é ancorado, sobretudo esse cara aqui, o Microsoft 365 Copilot, a fonte de dados principal dele é justamente tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Então ele vai se basear nos e-mails que você recebe e envia, nos compromissos que você aceita no Teams, naquilo que você tem acesso no seu SharePoint, OneDrive e assim por diante, e aí você consegue aqui usar isso como base de dados para consulta. Então você pode perguntar para ele, por exemplo, como funciona a política de férias da minha empresa? Ele vai e busca no SharePoint. Se esse documento estiver público lá, ele traz para você o resumo e a referência do documento. E ele fica dentro dos principais documentos, das principais aplicações que você tem. Então, se você precisar resumir alguma coisa, por exemplo, essa mesma política dentro do Word, ele resume. Se você precisar rascunhar um texto no Word, ele rascunha por você. E tudo isso sem perder a conexão com a internet. Então, se você precisar de algum tema que não tem dentro das suas bases de conhecimento internas, ainda assim você consegue buscar em fontes externas. Esse é o Microsoft 365 Copilot. O terceiro, que serve para todo mundo, é aquele que fica no Windows. Então, quem tem o Windows 11 já percebeu que essa logo apareceu muito perto do relógio. Eu já percebi que para muitas pessoas ela mudou de lugar com uma certa frequência. Ela ficava aqui no meio, perto da barra de ferramentas, agora no Windows 11 ela veio para perto do relógio. Esse cara aqui, ele te ajuda nas suas atividades tradicionais do Windows, do dia a dia. Trocar senha, trocar fundo de tela, configurar impressora, configurar
instalar uma fonte no Word. Se você não lembra como você instala uma fonte nova, você pergunta para ele, ele responde, ele abre as telas de configuração para você, te ajuda a configurar o wireless. Então ele é aquele cara que vai ficar do seu lado no dia a dia para te ajudar a, de repente, não abrir um ticket de chamado para uma atividade simples do dia a dia. Ele te ajuda dentro do seu Windows. E eu acabei não comentando, mas o do Windows, ele está incluso no seu licenciamento de Windows 11 já. Ele não precisa ser adquirido separado. Então, é um tópico aqui para a gente explorar na sessão de perguntas e respostas, mas ele não demanda nenhum licenciamento adicional. Beleza? Esses são aqueles copilotos que servem para todo mundo. Recapitulação mental rápida. O copiloto de navegação, que está presente no Microsoft Edge. O copiloto do Office 365, que está presente nas suas principais aplicações de Office que você usa no dia a dia. E o copiloto do Windows, no seu sistema operacional padrão aí para te ajudar em atividades do dia a dia. Esse serve para todo mundo que tem um computador à sua frente. Passando para a próxima esfera, é aquela que demanda posições específicas. Então, imagina um vendedor, uma pessoa de marketing, uma pessoa de atendimento ao cliente, uma pessoa que cuida de cadeia de suprimentos e assim por diante. Então, quando eu digo posições específicas, são aquelas pessoas que elas têm, além da sua atividade diária na empresa, ela tem algumas funções a mais. E aqui a gente vai explorar uma ideia focada naquilo que os vendedores esperam da inteligência artificial. Eu tenho certeza que todos nós temos uma área de vendas dentro de casa, né? Não só a Brasoftware, como boa parte de vocês também. E eles têm algumas expectativas em cima de inteligência artificial. Até porque muita coisa que é feita no dia a dia de CRM, ela é uma atividade maçante que impede, às vezes, o vendedor ou atrapalha ele de executar aquilo que de fato ele gostaria de estar executando, né? Relacionar mais com o cliente, estar mais em contato com outros vendedores, com outros pares, negociação e fechamento, todo esse tipo de coisa. Então eles esperam que a IA apoie nessas atividades aqui, né? E pensando nisso, o que a Microsoft se comprometeu a fazer? Dentro das esferas de Dynamics 365, esses 5 módulos já possuem um copiloto específico para cada um deles, para executar tarefas rotineiras dentro de cada um deles. Então, aqui, rapidamente, tem no módulo de vendas, ele ajuda a resumir reunião, responder e-mail, gerar rascunho de e-mail, traz todas aquelas entidades do Dynamics para dentro do seu Outlook, por exemplo. Então, às vezes, você recebe um e-mail de um cliente, você já tem como ver ali quando foi a sua última interação com o cliente, com quem você fala mais lá, qual foi o último e-mail que você mandou para aquele cliente, tudo isso num card no canto direito do Outlook. Isso aqui ganha muito tempo no dia a dia do vendedor, né? Dentro de marketing, fazer segmentação de carteira, geração de conteúdo de ideias, simplificar insight de clientes, isso é muito simples de fazer usando o copiloto presente no Customer Insights da Microsoft. Módulo de serviço, para você ajudar o atendente a fazer o primeiro atendimento ao chamado, traz correlação de chamados parecidos, busca bases de conhecimento, uma série de fatores aqui para ajudar no dia a dia. Bem como cadeia de suprimentos e finanças e operações também, né? Para ajudar na operação do dia a dia de pessoas que estejam diretamente relacionadas aqui com essas funções. Ah, Roxo, mas eu não uso Dynamics, eu uso outras soluções, e é aqui que a Microsoft se diferencia. Eu trago especificamente para vocês hoje o Copilot for Sales pelo seguinte: ele é um copiloto que ele foi pensado para o Dynamics for Sales, mas ele também serve no Salesforce. Então, se você é usuário de Salesforce hoje, você tem condição de contratar esse copiloto aqui da Microsoft para te ajudar nas suas atividades diárias de vendas dentro do seu Salesforce. Então, aqui a ideia é que ele te ajude a ser mais produtivo com as vendas, que ele te ajude a personalizar ainda mais a sua interação com o cliente. Quando eu digo ali mantenha-se no fluxo de trabalho, é porque você tem condição de direto do seu Salesforce ou do seu Dynamics, resumir quais leads estão abertos, pegar um histórico do lead, pegar um histórico da oportunidade, sem sequer acessar a oportunidade. Isso é um ganho de tempo absurdo. E o ponto principal é que se você contrata o Copilot for Sales para você usar, seja ele no Dynamics ou no Salesforce, a licença do Microsoft 365, Copilot, já está incluso nesse copiloto. Então aqui você contrata um copiloto e ganha o outro. Essa é a ideia da Microsoft, democratizar de vez o acesso aos copilotos, né? Eu gosto sempre de trazer um comparativo no final para a gente entender o seguinte, né? Não, beleza, Roxo, entendi, você já falou de alguns copilotos aqui, como eles se comparam, até onde um vai e o outro para, e o outro começa, e assim por diante, né?
Se a gente for pensar, o que são essas capacidades fundamentais aqui que todos eles entregam? É aquela capacidade de você conversar com ele, tirar dúvidas sobre contextos específicos, tirar uma dúvida. Imagina que você está no módulo de vendas e você quer falar assim, não, me traga as últimas notícias sobre a Brasoftware. Imagina que a Brasoftware é um cliente seu. Aí lá dentro do seu módulo de vendas ou do seu Salesforce, ele vai trazer notícias sobre a Brasoftware ali. E isso qualquer um deles faz, tanto da internet, quanto do Microsoft 365, quanto de vendas ou de serviço, tanto faz. Por quê? Além dessas capacidades fundamentais de conversa, ele também está baseado nos dados públicos da internet. Então, quando está escrito aqui o web grounding, está relacionado diretamente à base de dados que ele tem acesso. Ou seja, em linhas muito gerais, ele vai funcionar de maneira parecida com aquilo que a gente já tem no chat GPT da OpenAI. A pergunta que você fizer ali, ele vai trazer a resposta dentro dele mesmo. Mas é justamente aqui que a gente começa a diferenciar a Microsoft dos outros players. Esse Commercial Data Protection, a ideia dele é o seguinte, aqui, aquilo que você digitar e o dado que você colocar, ele não vai vazar para fora. Ele não vai ser usado para treinar o modelo público. Ele é seu e só seu. Isso, por exemplo, a OpenAI nas suas edições gratuitas, ela não faz. Então eu recomendo o seguinte, se você tem acesso ao Copilot já, dá uma diminuída no uso da OpenAI e comece a usar o Copilot, porque aqui os seus dados estarão protegidos, isso é muito importante para a nossa organização. Enterprise Grade Data Protection está justamente ligado ao fato de dados internos. Como esse cara aqui é só para navegar na web, não tem por que ele proteger dados internos, a ponto do tipo, olha, o roxo não pode acessar tal informação, porque a credencial dele é desse grupo, porque ele só tem essa e essa função. Então, esse cara aqui, ele não chega nesse nível, ele só consulta a web, então não faz sentido, né? Agora, nesses outros, faz. Então, se eu, por exemplo, quando eu busco uma política de férias da minha companhia usando o Copilot do M365, ele só vai trazer se o meu usuário tiver permissão de encontrar aquela informação. Então, Enterprise Grade Protection está justamente relacionado àquilo que o seu usuário já tem acesso, baseado nos permissionamentos que a sua companhia já te deu. E isso é uma garantia de proteção adicional para nós, né? O Graph Grounding, ele está relacionado a que base de dados ele usa para consulta. Então, esse cara aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, além de eu conseguir me conectar a dados da internet e proteger seus dados, eu me conecto também a seus dados internos. Então, toda vez, o Graph é um barramento de dados padrão para todo o seu ambiente de Office 365, de Dynamics, de Power BI, de tudo. Tudo que você faz dentro de qualquer uma dessas soluções é armazenado no Graph por padrão. Não exige contratação separada, nada disso. Isso é um barramento de dados que a Microsoft criou para o Office 365. Então, é aqui, nessa base de dados, que fica registrado basicamente tudo que você faz no seu dia a dia. E é aqui que você consegue consultar. Beleza? Então, essa aqui é uma das fontes de dados para esses 3 copilotos da ponta. Está embarcado nas aplicações do Microsoft 365, então está dentro do Word, do Outlook, do Excel, do PowerPoint, desses caras, do Dynamics, por exemplo. Eles te dão o direito de usar o Copilot Studio, que é uma solução nova aí, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre ela, mas serve para que você estenda o poder desses caras, crie novos conectores e assim por diante. Bem como também, esses aqui, os 2 últimos, eles são específicos para algumas funções. Não é para todo mundo. Então aqui fica a comparação dos copilotos que eu demonstrei para vocês até agora. Pensando em profissionais de segurança e TI, a Microsoft entendeu que não podia deixar esse pessoal de fora, porque eles também têm atividades no dia a dia que demanda uma atenção absurda, e pode ser que, dependendo do tanto de tarefa que você tem nesse momento, pode ser que alguma coisa passe batido. Até porque, se a gente for parar para pensar, a quantidade de soluções que esses 2 grupos profissionais eles trabalham no dia a dia é muito diversa. E é difícil se tornar especialista em todas as soluções que a gente gerencia no dia a dia. Isso é normal. E pensando nisso, a Microsoft deixou à disposição desse grupo de profissionais aqui também alguns copilotos. Eu digo alguns porque eu vou mostrar primeiro aquele que é focado em profissionais de segurança. Então eles esperam aqui ter proteção contra ameaças digitais, fazer uma gestão mais simples de identidade e acesso, proteger dados e aplicações, conformidade e gestão, gerar relatório de ameaça e incidente é terrível, você precisa de um investimento de tempo muito alto para conseguir gerar, sobretudo para fazer a rastreabilidade, tudo isso, proteção de borda. É isso que eles esperam. E pensando nisso, a Microsoft lançou agora em 1º de abril o que ela vem chamando de Microsoft Copilot for Security. Ele
Ele tem uma contratação específica ali, ele é um dos poucos que não é por usuário, né? Ele é focado em consumo de Azure, então até a contratação dele é muito simples de fazer. Depois a gente fica à disposição para vocês colocarem dúvidas aí, a gente responde no final. Mas a ideia é que ele consiga melhorar o tempo de resposta. Então, às vezes, se você consegue fazer um monitoramento ativo nele ali, ele vai entender o que é uma ameaça muito mais rápido do que o nosso olho humano conseguiria entender. Ele faz análise ali de todo o seu ambiente de segurança a fim de simplificar aquilo que é complexo. Então, através de linguagem natural, você consegue aí não só identificar uma ameaça, como gerar relatórios de um jeito mais simples. Ele pode encontrar aquilo que outros perdem. E quando eu digo outros, o nosso olhar humano, né? A gente é limitado, isso é óbvio, isso é claro para todo mundo, nós temos a nossa limitação ali, né? E enquanto a inteligência artificial, ela é, eu diria, eu só vou dizer que ela é limitada porque ela está limitada a poder computacional e aos algoritmos que a gente conhece hoje, mas se a gente for comparar a limitação, ela é praticamente ilimitada perto de nós, né? Então, certamente ali, com uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, ela vai identificar coisas que vai passar batido pelo nosso olhar, isso é normal. E além disso, ela tem a possibilidade aqui de aprimorar o nosso talento com segurança, né? Então, aqui, às vezes, ela tem condição de te explicar o que são conceitos, te explicar algumas ferramentas específicas, porque é uma IA que ela foi treinada em cibersegurança. E aqui, pessoal, ela não é específica só de Microsoft. A Microsoft tomou cuidado de construir um ecossistema bastante grande ao redor do Copilot for Security. Então, aqui com Defender, Sentinel, Entra ID, Purview, Priva, Intune, várias soluções dessas. Mas ela também deixou disponível para que fossem construídos conectores, né? Para que a gente pudesse, assim, acoplar soluções de terceiros, soluções de parceiros, soluções de desenvolvedores, de modo que a gente pudesse, assim, flexibilizar e não só depender de uma estrutura de segurança Microsoft. Então, eu fiz o setup aqui na Brasoftware, do Copilot for Security, e ali você já consegue encontrar uma infinidade de conectores para outros players que não sejam Microsoft. E isso ajuda muito no dia a dia. Então, esse é mais um copiloto que a Microsoft disponibilizou, e ele está disponível aqui para profissionais de segurança. Quando a gente pensa em profissionais de TI, claramente esse copiloto de segurança, ele também ajuda bastante no dia a dia. Mas, um dos copilotos também com uma função principal é o copiloto do Azure. Então, não sei quantos de vocês usam Azure aqui, mas quem já usa, consegue habilitar um copiloto no Azure para você entender billing, cobrança, né, para você entender, por exemplo, o nível de segurança dos seus serviços. Então, você pode abrir o copiloto do Azure e perguntar para ele o seguinte, olha, como eu faço para deixar as minhas contas de armazenamento mais seguras? E aí ele vai perguntar para você de qual conta você está falando, se você tiver mais de uma, óbvio, né? Aí você marca aquela conta, ele roda um Security Assessment em cima dela e te diz o que você deve evoluir ali naquele seu serviço para que ele se torne, assim, mais seguro. E isso para qualquer serviço do Azure, pessoal. Então, o copiloto do Azure, ele serve para você conseguir fazer um troubleshooting melhor, para você conseguir fazer uma análise melhor dos serviços que você tem, e ele ainda está em preview. Então, ele está em fase de testes, e isso eu quero dizer que essa é a oportunidade que a gente tem para ajudar até a Microsoft a evoluir com esse copiloto, enviar feedback, fazer uma avaliação mais correta. Vocês vão perceber que todos esses copilotos, eles trazem aquele joinha do lado para você avaliar a resposta dele. Isso é importante de se fazer, para que assim o algoritmo possa melhorar, né? E é isso. Então, o copiloto do Azure, ele está disponível para testes, ele ainda não faz o setup de serviços. A ideia é que no futuro ele faça setup de serviços. Quero que você suba uma máquina virtual assim, assim, assado. Aí ele vai e sobe, né? Você só precisa especificar os parâmetros. Ele ainda não faz isso. Mas, se você pedir para ele, ele consegue trazer o passo a passo do lado do que você precisa fazer para subir assim uma máquina virtual, configurar um serviço novo, inclusive seguindo boas práticas. Não precisa mais ficar indo atrás da documentação inteira dentro do Microsoft Learning. Fica mais simples aqui o nosso dia a dia. Entrando agora no nosso último papel de personas aqui, específicas, né, para a gente entregar um copiloto para eles também, a gente está falando especificamente aqui de desenvolvedores e profissionais de dados, né? Então, aqui é onde a gente vai chegar naqueles que estão nos ajudando nas análises, naqueles que estão desenvolvendo aplicações para nós no dia a dia, e a Microsoft não deixou eles de fora nessa nova onda de lançamentos aí de copilotos. Então, aqui, certamente, de novo, trazendo uma ideia daquele exemplo do que os desenvolvedores esperam, parece que não,
mas eles também têm algumas dificuldades no dia a dia de tarefas maçantes que eles não gostam de fazer. Então, por exemplo, ficar escrevendo comentário, ficar documentando o código, criação de testes, isso tudo é uma tarefa muito maçante para o desenvolvedor, e por ser maçante e repetitiva, a chance de erro é muito grande. Então, se a gente tivesse uma inteligência artificial na mão deles que permitisse que eles conseguissem executar esse trabalho de uma maneira mais automatizada e mais eficiente, era melhor. E aí, pensando nisso, a Microsoft fez o lançamento daquele que foi o precursor de todos os copilotos, o GitHub Copilot. Então, para vocês terem uma ideia, nessa visão de estatística, 46% dos novos códigos hoje eles já são escritos por inteligência artificial. Esse exemplo que eu trago aqui do lado, perto do meu ponteiro, ele quer dizer o seguinte: o desenvolvedor escreveu até a linha 7. Até aqui foi o que ele escreveu sozinho. Daqui para baixo já foi o copiloto. Então, eu testei o GitHub Copilot, por curiosidade, eu não sou desenvolvedor, mas quando você roda determinada função dentro dele, depois de escrever alguns comentários ou algumas linhas, ele traz sugestão de código. Pelo menos 10 sugestões de código ele traz. E aí você só importa para dentro daquele código que você já está desenvolvendo. Isso é um ganho de produtividade muito alto. E quando a gente diz aqui que 55% dos desenvolvedores dizem que eles perceberam uma melhora na produtividade geral deles mesmos, é o seguinte, é que não tem só essa função. Então, eventualmente, eu estou digitando uma linha de código, o copiloto ele autocompleta o resto do código, porque ele já entendeu a minha lógica. E isso também é um ganho de tempo muito grande, porque ele não escreve variável errada, por exemplo, ele não escreve linha de código errada. Então, ele diminui o erro, diminui a geração de bugs e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, o GitHub Copilot ele vem sendo usado por algumas organizações até como um diferencial na hora de você reter talentos, de você contratar novos desenvolvedores. Alguns deles têm preferido trabalhar em lugares que oferecem essa licença para eles. Por quê? Obviamente existe uma licença corporativa e uma licença pessoal. O desenvolvedor consegue contratar para ele se ele quiser, mas tem diferença de funcionalidade. O corporativo ele traz coisas que o pessoal não traz. Então, se a sua organização oferece o GitHub Copilot para o desenvolvedor, tem chance de você ter maiores talentos dentro do time do que aquela organização que não está oferecendo ainda. Então, esse foi o primeiro copiloto e serviu aí de abertura de caminho para todos os outros. Então, isso aqui é hard code, funciona. Essa tela que vocês estão vendo aqui do lado está dentro de um Visual Studio Code, por exemplo, mas ele funciona no Code, funciona no Visual Studio, funciona no navegador, ele funciona com algumas linguagens diferentes e ele diminui a quantidade de amarras aí que são geradas para o nosso desenvolvedor. A gente não podia deixar de fora aqueles que a Microsoft vem chamando de desenvolvedor cidadão, digamos assim. Fica mais bonito o termo em inglês, mas em linhas gerais, o desenvolvedor de low code, que é aquele que usa a Power Platform, ele tem uma maneira mais simplificada de desenvolvimento. Ele não precisa saber ter tanta lógica ali, ele não precisa saber muitas linguagens de programação, é mais intuitivo o desenvolvimento dentro da Power Platform. E a ideia da Power Platform já é ter um ganho de produtividade, eficiência e criatividade muito grande. E imagine, então, com os copilotos dentro da Power Platform, né? Simplifica a integração, diminui ainda mais as barreiras para você criar e lançar novas soluções, aumenta ainda mais a eficiência e a produtividade, porque agora o desenvolvimento dentro dessa família aqui também está orientado por inteligência artificial, né? Então eu vou colocar aqui do lado as principais logos que a gente tem dentro da Power Platform, né? Então o Power BI pertence à Power Platform, Power Apps, Power Automate, Copilot Studio e Power Pages. Então imagina você chegar no Power Apps hoje e você está precisando desenvolver uma solução simples ali para rastreamento de projetos. Imagina que você não usa nenhuma solução para PPM, nem para EPM, nada assim, e você precisava pelo menos ter um controle ali de projetos simples. Você chega no Power Apps, no navegador e digita para assim, preciso de uma aplicação para rastreamento de projetos. Você digita essa frase dentro do Power Apps. Ele gera o aplicativo todo e uma base de dados pronta ali para você. E você pode continuar interagindo dizendo o seguinte, legal, você esqueceu de colocar o orçamento, inclua o orçamento. Aí ele coloca uma coluna nova de orçamento. Inclua a coluna tal, gerente do projeto, tudo isso ele faz. E aqui eu estou dando só um exemplo para vocês de como fica agora o desenvolvimento low-code dentro da Power Platform, né? Fica muito mais simples. Você pode chegar no Power Automate, imagina que toda a contratação nova que você faz enquanto RH, você precisa colocar o nome dessa pessoa numa lista do SharePoint ali, deixar para você um SharePoint para você colocar o nome
dessas pessoas. E toda vez que você contrata alguém, você precisa mandar um e-mail de boas-vindas para a empresa inteira. Então, toda vez que você contrata alguém, semanalmente você tem que ir lá, ver o nome das pessoas, coloca a fotinho, digita isso lá manualmente e manda o e-mail. Com o Power Automate, você podia fazer isso automaticamente. E agora, com o copiloto, você pode dizer para ele o seguinte: olha, cada vez que um item novo for adicionado nessa lista, envie um e-mail de parabenização para a empresa inteira, semanalmente. Ele gera o fluxo inteirinho para você. Você só precisa se autenticar para que ele tenha acesso ao SharePoint, para que ele tenha acesso ao seu e-mail, e assim ele mesmo cria ali esse fluxo de automação. E assim por diante, pessoal. Então, a ideia aqui é simplificar ainda mais o desenvolvimento de low-code usando os copilotos da Power Platform. E para os profissionais de dados não podia ser diferente, isso está muito focado aqui no Power BI. Então, quem usa Power BI aqui já percebeu que no Power BI Desktop você tem condição ali de usar a linguagem natural para gerar novas fórmulas DAX, que é a linguagem do Power BI para você criar campo calculado, criar métrica, fazer cálculos e tudo. Você usa a linguagem DAX. Então, a ideia é que você mantenha o foco nos resultados e demore menos tempo para aprender a lidar com o Power BI. Né? A ideia é que você consiga criar relatórios, descobrir novos insights, traduzir insights em impacto, tudo isso. Então, eu mencionei o do Power BI Desktop. Esse aqui é um cara gratuito, está presente já na sua licença, dentro do Power BI Desktop, é só habilitar a função. Você talvez vai ter que pedir permissão para o administrador habilitar o copiloto no tenant, mas isso não gera custo, fica tranquilo, qualquer coisa peça para ele me procurar, que a gente faz isso em conjunto. Isso é do Power BI Desktop. A Microsoft está lançando agora também, está em preview ainda, mas tem um copiloto de Power BI no serviço de Power BI. Ele chama copiloto no Fabric, né? Porque agora tem outro nome também, a solução mudou e chama-se Fabric. E o copiloto do Fabric, você tem condição de criar um relatório do zero com linguagem natural. Então, imagina você ter aquela tela em branco do Power BI aqui, e você digita uma linha que diz o seguinte: preciso de um relatório que mostre a correlação de vendas por mês, por ano, por produto, e destaque os principais vendedores, assim, assim, assado. E ele cria o relatório inteiro para você do zero, sem que você precise sequer construir o seu dashboard. Esse é o grande objetivo aqui dos copilotos dentro do Power BI. Esse, do serviço, ele precisa de um licenciamento separado e não está incluso nos licenciamento padrão, só a partir da contratação das capacidades. Então, a partir do Power BI Premium P1 ou da Fabric F64, ele já está disponível aqui, o copiloto do Power BI, para que você habilite o teste dele, porque ele ainda está em preview, como eu disse agora há pouco. Bom, pessoal, todos esses copilotos que eu mencionei, eles rodam usando tecnologias do Azure. Então, quando eu disse que todos eles usam modelo de linguagem grande, ele usa o ChatGPT. Como a Microsoft foi uma grande investidora e contraiu ali o direito de exclusividade de uso, pegou os algoritmos da OpenAI e colocou dentro do data center dela para disponibilizar para os clientes, tudo isso que vocês estão vendo aqui roda no Azure. E isso significa muito para nós, eu já vou discutir com vocês isso agora no próximo slide, mas é importante aqui a gente só frisar de novo os copilotos que a gente abordou nessa tarde até agora. Então, a gente abordou aqui o copiloto de segurança, esse aqui é vendido por créditos de Azure. A gente tem aqui o Bing Chat, que chama Copilot também. Esse cara aqui, ele só tem custo quando você contrata para o seu usuário pessoal. Para o usuário corporativo, ele é direito de uso de algumas licenças específicas de Office. Depois a gente pode discutir mais dela e mandar material para vocês por e-mail. O Microsoft 365 Copilot, ele é uma contratação separada, ele não está presente em nenhum licenciamento padrão. O copiloto para Power Platform, ele está incluso nas licenças de Power Platform, só precisa tomar cuidado que ele usa Dataverse, então pode ser que gere cobranças adicionais em outras coisas, mas ele está incluso nos usuários de Power Platform. O Dynamics 365 Copilot, ele está incluso nas licenças Enterprise do Dynamics, então se você é um usuário de Dynamics for Sales Enterprise, você já tem o copiloto for Sales, está presente lá, para o serviço também, funcionando do jeitinho que eu falei. Poxa, eu uso Salesforce, tem que contratar separado. Esse aqui, ele te permite a contratação separada, ou está presente já no licenciamento. O Windows Copilot, como eu disse, está presente no licenciamento do Windows, e todos eles rodam no Azure. Perfeito. Eu disse que a gente ia abordar 3 esferas. A gente já entendeu que o potencial da inteligência artificial é muito claro. O que eu quero deixar de provocação é, a partir de agora, o que você vai construir? Qual é o seu plano? Qual é o seu caso de uso?
Porque a gente precisa lembrar que a Microsoft, ela também te proporciona a possibilidade de criar os seus próprios aplicativos inteligentes, né? Então, quando eu digo construir, a ideia é essa, que você tenha a condição de utilizar a IA generativa para mudar esse paradigma e sair dos aplicativos atuais, que têm interações restritas, tem um conjunto de dados fixo e codificado, que a mudança é complexa, em aplicativos inteligentes. Ou seja, possibilitar a interação ali com linguagem natural, ter experiência personalizada, fornecer novos recursos com mais agilidade, só fazendo um plug and play ali, praticamente. Essa é a provocação. E para você construir os seus próprios copilotos, a Microsoft te dá hoje duas possibilidades. Ou você usa o Microsoft Copilot Studio, ele serve justamente para você construir o seu copiloto do jeito que você quiser, e aí você tem condição de, usando esse cara, personalizar os copilotos que já existem, construir o seu copiloto próprio e ainda assim fazer a gestão dos seus plugins, fazer a gestão dos seus copilotos, tudo de uma console única. Então aqui ele tem uma série de conectores prontos para que você consiga abrir conexões com Python, que você consiga fazer conexões com bancos de dados, que você consiga fazer conexões com fontes externas, e assim criar ali com o OpenAI do Azure, para que você torne o seu copiloto muito mais inteligente do jeito que você quiser. A gente tem alguns casos de sucesso, eu recomendo depois que vocês preencham o formulário que o Fabi compartilhou no comecinho, para que a gente assim consiga fazer o seu copiloto, pegar o seu caso de uso e construir o copiloto do jeito que você quiser, em conjunto. E a gente tem alguns casos de sucesso também, que é muito importante de vocês conhecerem, a gente compartilha depois. E, inclusive, um que está público no nosso site lá da Brasoft é o da geradora. Vale a pena consultar depois e conhecer melhor o que a gente tem feito usando o Copilot Studio. A segunda possibilidade que a Microsoft oferece é usando o Azure AI Studio. Roxo, qual que é a grande diferença do Copilot Studio para esse que você está mencionando agora? O nível de conhecimento que você vai precisar para usar um ou outro. O Copilot Studio, por ele pertencer à Power Platform, ele usa low code ou no code, então é mais simples de você mexer. Esse aqui é hard code, então você vai mexer no Machine Learning, você vai mexer no Azure OpenAI diretamente, você tem condição de criar mais possibilidades, e usando uma IA responsável ainda por cima, né? Só que ele vai te dar mais trabalho. Então eu diria que, se você fosse começar hoje a construir o seu primeiro copiloto, nunca fiz isso na vida, vou começar agora, comece pelo Copilot Studio. Com a medida que você avançar o nível de maturidade, você chega no Azure AI Studio. Esse aqui é um mix de várias soluções, cada uma tem o seu método de cobrança separado. Então aqui, para a gente definir um modelo de licenciamento específico, é muito importante que a gente conheça primeiro a demanda e a arquitetura para a gente conseguir desenhar isso junto com vocês. Beleza? Mas de forma geral, esses são os tópicos que o Azure AI Studio cobre, né? Então, para você construir e treinar seus modelos, você já criar ali, produzir respostas mais precisas e relevantes, criar indexação vetorial e tudo mais, que boa parte desses recursos, talvez, com modelos prontos no Copilot Studio, você não atinge. Então, essa é mais uma possibilidade que a Microsoft oferece. E aí, por fim, mas não menos importante, a gente precisa sempre focar aqui na segurança e na proteção de dados de uma maneira muito mais confiável. Mais um pouquinho de estatística, nem vou me prender muito nesse ponto, mas o grande objetivo é estabelecer a confiança digital. E tudo isso depende daquilo que a gente já faz hoje. Então, se você não consegue entender como um modelo funciona, se você não consegue encontrar políticas de IA dentro da empresa, você não vai usar aqueles modelos, né? Você precisa garantir que eles são íntegros. E pensando nisso, a Microsoft estabeleceu aqui para todos os produtos que ela lançou, e vai lançar alguns princípios de IA responsável, né? Então, como é possível crer que a IA vai mudar o jeito que a gente trabalha, vai mudar bastante o mundo, é preciso a gente se esforçar para garantir que os sistemas de IA tratem todas as pessoas de maneira justa, que eles sejam confiáveis e seguros, protegendo os usuários e seus dados, respeitar a privacidade dos usuários para que os dados não vazem, não treinem o modelo público, criar sistemas inclusivos de IA. Então, você pega vários depoimentos de pessoas que têm alguma limitação de mobilidade ou cognitiva, e a inteligência artificial vem possibilitando que essa pessoa crie seus conteúdos e trabalhe de um jeito diferente. É importante a transparência, né, entender como os sistemas de IA tomam decisões. Então, se você usar alguns sistemas de IA Microsoft e você fizer uma pergunta sobre um remédio, ele geralmente não responde. Por quê? Porque ele não quer que você se automedique, ele quer que você procure um médico. Então, ele vai te dizer o seguinte: olha, eu não posso te dar a posologia desse remédio sem me basear numa bula, porque eu não sou médico. E aí,
é preciso que você procure um médico. Então, transparência é isso, você conseguir entender como os sistemas de IA tomam decisões. E a responsabilidade, né? Entender que a gente é responsável pelo uso adequado e a Microsoft está comprometida em garantir aí que os sistemas sejam altamente responsáveis pelo que eles fazem, né? Não menos importante, eu gosto sempre de deixar esse slide no final, como a gente falou muito de jornada, o Fabi falou que a gente vem implementando nos nossos clientes uma jornada, então guardem esse slide na cabeça, muito provavelmente se vocês conversarem comigo, ou com o seu gerente de contas aqui na Brasoftware, ou com o seu ATS, ou qualquer pessoa na Brasoftware, esse slide vai vir à tona. É uma ideia de apoiar vocês no dia a dia, para que a gente consiga avançar nesse tabuleiro complexo, que é a inteligência artificial. A gente tem um plano desenhado com entregáveis muito claros e específicos em cada uma dessas etapas, fase de transição, entregáveis formais, para que a gente consiga, assim, sair do zero e chegar aonde a gente precisa com inteligência artificial, adotando, assim, uma estratégia segura e confiável para a gente conseguir sair do outro lado e atingir aí um estágio de otimização e inovação contínua, para a gente proporcionar sempre aqui uma experiência diferenciada para os nossos usuários. Fabi, de conteúdo, eu imaginei da gente vir até aqui. Eu queria saber se a gente tem pergunta no chat para a gente poder aqui responder agora. Tem sim, Rei. Parabéns pela apresentação e agradeço a todos que estão interagindo muito aqui com a gente. Alguns o pessoal já tem respondido e outras eu deixei aqui para a gente usar esse espaço ao vivo. Eu queria começar com a pergunta da Kênia. Obrigado, Kênia, pelo comentário. Ela quer saber o seguinte: como é feita a cobrança do Microsoft Copilot for Security no Azure? Legal. A Microsoft desenvolveu uma metodologia lá que chama Security Compute Units. Então, é como se fosse uma máquina virtual e é isso que é a unidade de cobrança. Então, por hora que essa máquina ficar rodando, recebendo prompts de questionamento, é o que ela vai te cobrar. Então, você habilita o serviço, ele cria essa espécie de máquina virtual, e à medida que você vai interagindo através dos prompts com o Security for Copilot, ele vai te cobrar por períodos de hora. É assim que funciona hoje. A quantidade de units que você contrata interfere diretamente na performance da resposta do seu prompt. Então, quanto mais unidades, mais rápido vem a resposta. Excelente, Rei. Teve uma outra aqui, a pessoa não se identificou, acabou logando como anônima, mas a pergunta é ótima. Qual a versão deve ser contratada para ter acesso ao GitHub Copilot? Excelente. O GitHub Copilot, hoje, você tem 3 tipos de contratação. Você tem a Personal, você tem a For Business e você tem a Enterprise. Para você contratar a Personal, você pode ser um usuário comum, você põe seu cartão de crédito e contrata. As outras duas, você precisa ser um usuário corporativo. E aí ele não tem uma versão específica que você precisa ter de pré-requisito de Visual Studio, nada disso. O que ele te pede? Uma conta na GitHub Enterprise Cloud, aí pode ser uma gratuita ou uma paga, pouco importa. Você pode pagar através do cartão de crédito, se você preferir assim, eu não recomendo muito, porque a governança é complexa, recolhimento de imposto e tudo. E o segundo modo de cobrança é usando uma subscription de Azure. Então, você tem como associar dentro da sua conta da GitHub, uma conta de Azure, para que todo o consumo que você faça de GitHub Copilot, seja ele o For Business, seja ele o Enterprise, a cobrança vai diretamente para o seu ambiente de Azure. Vale destacar que a cobrança ela vem de modo separado, ela não debita de créditos. Então, se você tem um EA, um Enterprise Agreement ali com um volume X de créditos disponível, é bom você saber que o GitHub Copilot ele nunca vai debitar desses créditos, ele vem como uma cobrança de marketplace, vem separado, mas é por desenvolvedor por mês. Perfeito, Rei, ótima resposta. As questões, né, as perguntas de licenciamento, elas sempre são comuns e ainda mais no momento de novas licenças, formatos novos de licenciamento. Tem uma pergunta bem interessante aqui do Roberto. Roberto, obrigado pela pergunta. Ele está elogiando a apresentação e quer saber o seguinte, gostaria de saber qual recurso do Copilot está presente no Office 365 Business Standard? Legal. É aquilo que é importante destacar primeiro que funções de Copilot dentro de licenças de Office, elas não estão presentes, é preciso contratar separado, tá, Roberto? Mas o Business Standard, ele é uma licença elegível para que você contrate o Copilot separadamente, e aí ele vai funcionar com tudo aquilo que a gente já viu nos vídeos Microsoft. Inclusive, eu convido que todos vocês estejam no próximo evento que a gente vai divulgar para a semana que vem, se eu não estou enganado, em que eu vou demonstrar para vocês
o Copilot do M365 funcionando na prática. Então, ele vai funcionar ali dentro do PowerPoint, como a gente viu nos vídeos, Excel, Word, dentro do Teams, dentro do Outlook, de todas as maneiras aí que a gente viu nos vídeos Microsoft. Tá bom, Roberto? Mas ele não está presente, incluso de maneira gratuita dentro do Business Standard. É preciso contratar separado. Perfeito, Rei. Vou aproveitar a interação aqui maciça. Teve uma outra pergunta, a pessoa. Não, aqui é o Antônio. Antônio, obrigado pela pergunta. Ele quer saber como saber se a versão do meu Copilot é paga ou não. Maravilha, Antônio. O jeito para você saber é muito simples. Quando você pegar no Microsoft Edge, aqui no canto superior direito, quando você clicar, ele vai aparecer uma barrinha aqui. Se tiver escrito com o escudo verde, escrito protegido, é porque você está com a versão paga e os seus dados ali estão protegidos. O que eu recomendo quando você abrir o seu Copilot, faz a autenticação nele. Se você fizer a autenticação com a sua conta pessoal, você só vai saber se ele é pago quando sumir aquela propaganda de contrate o Copilot Pro. Agora, se você tiver com a conta corporativa, vai aparecer esse escudinho verde escrito protegido. Aí você vai saber que a sua conta está com a edição paga. Queria emendar, ótimo, Rê, perfeito. Queria emendar com mais uma pergunta, agora sim, como anônimo. Há alguma versão gratuita do Copilot? Em caso positivo, quais são suas limitações? Legal. A versão gratuita do Copilot, eu gosto de dizer que são duas aí, né, que você pode usar no dia a dia, em qualquer pessoa que tem computador. É a do Windows 11, é uma edição gratuita, não tem custo adicional, então basta você estar na última versão dele ali, atualizadinho certinho, que ele vai aparecer, e o próprio Copilot do navegador. Qual a diferença do gratuito para o pago? Eu já percebi, por experiência de uso próprio, que as respostas, quando você usa o pago, elas tendem a ser mais precisas do que a resposta de quando você usa o gratuito. Mas isso é uma impressão minha de usuário. Na documentação essa diferença não existe. Mas é importante vocês saberem. A grande diferença, de fato, está na proteção de dados. Então, o copiloto do navegador, por exemplo, se você abre um PDF dentro do seu Microsoft Edge e você abre do lado dele ali o copiloto, sendo ele o gratuito ou o pago, você tem como interagir com aquele PDF. Resuma para mim esse PDF, sobre o que esse PDF se trata. Com base nesse documento, gere 5 perguntas para mim. Tudo isso os dois fazem. A diferença é que se você usa o gratuito, a Microsoft não está comprometida em proteger aquele documento. Pode ser que tanto as perguntas quanto as respostas, elas sejam usadas para treinar o modelo público. Então, se você usa a edição gratuita, tenta não colocar informação sigilosa dentro dele, porque pode ser que vaze. A limitação é essa. Perfeito, Rê. Tem uma outra pergunta aqui também. A pessoa não se identificou, está como anônimo, mas ela quer saber se é possível usar o GitHub Actions com o Microsoft Copilot. O GitHub Actions, por si só, eu não conheço a fundo para te dizer se eles funcionam em conjunto. Porém, o que você pode fazer usando o GitHub Copilot, né, dentro do Visual Studio? Eu uso dentro do Visual Studio Code. Então, dali de dentro, eu consigo obter as minhas sugestões para novas linhas de código. Eu consigo gerar comentários a partir de código e vice-versa. Eu consigo gerar documentação a partir de um código. E eu tenho habilitado ali no meu tenant o chat do Copilot. Então, eu posso abrir um código e perguntar para o Copilot o que esse código faz, para que ele serve. Eu consigo criar testes automatizados em cima desses códigos. Agora, o Actions, eu vou ficar te devendo essa resposta, eu preciso estudar um pouquinho mais para saber o que é de fato, mas eu já deixei até aqui o meu e-mail na tela, se você quiser me mandar isso depois aqui no particular, eu respondo também. Perfeito, Rê, ótimo. Tem uma outra pergunta do Saulo, e são várias perguntas, pessoal. Mais uma vez, agradecemos muito a interação. O Saulo quer saber o seguinte, para poder usar o Copilot no Teams, para atas de reuniões, o que é necessário? Legal, Saulo, boa pergunta. São necessárias, na realidade, duas coisas aqui. Uma como um pré-requisito, que você precisa ter, no mínimo, um Office 365 E3. Então, se você tem um E3, um E5, se você tem um Business Standard, um Business Premium, ou se você tem um M365 E3 ou E5, ou A3 ou A5, no caso de educacional, essa é a primeira coisa que você precisa ter. Estar licenciado para um desses planos. A segunda coisa que você precisa ter é a licença do Microsoft Copilot for M365. Essa é a segunda coisa. A partir disso, ele vai aparecer no seu Teams ali naturalmente e você vai conseguir gerar as suas anotações de reunião, resumo de reunião, ata de reunião, tudo isso.
Um outro jeito de você ter essa função sem ter o Copilot é através do Teams Premium. Então, se a sua organização tiver um Teams Premium ali, essa função também estará ativa, beleza? Mas os requisitos são esses, o licenciamento do Office e o licenciamento do Copilot. Perfeito, perfeito, Rê. Mais uma pergunta também, o colaborador aqui, a pessoa entrou como anônimo, quer saber o seguinte, se tem algum programa de incentivo para o Copilot em CSP? Programa de incentivo, assim, formalmente, para que você faça a contratação de licenças, não, vamos dizer que não. Um programa de incentivos para contratação de licenças, não. Qual é o incentivo que a gente oferece? A gente tem programas de adoção, a gente tem programas de adoção acelerada, a gente tem programas de workshop para que as pessoas aprendam a usar. Então, se você contratar essas licenças aqui com a Brasoftware através de CSP, que é bem possível, e eu destaco para você o seguinte, não importa para nós, nem se o seu contrato base é nosso, a gente consegue transacionar essas licenças de Copilot no CSP para você, e ainda assim oferecer para você os nossos diferenciais de jornada, como eu apresentei aqui no slide anterior. Mas incentivo para contratação, hoje oficial, formal, da Microsoft, não existem, tá? Perfeito, Rê. Tem uma outra pergunta aqui do Gustavo, ele quer saber se é possível comprar o licenciamento anual e pagar de forma mensal. Gustavo, essa pergunta é muito boa também. A Microsoft, nesse momento, não flexibilizou o pagamento mensal do M365 Copilot, né, aquele do Office. Então, esse aí, ele continua sendo anual. A flexibilização veio apenas com a redução daquele limite mínimo de compras, que no começo eram 300, né? Hoje, se você quiser contratar um só, você pode. Mas, ainda assim, o pagamento dele é anual. Perfeito. Tem várias perguntas entrando aqui, pessoal, isso é ótimo. Deixa eu trazer uma outra aqui. Essa é uma pergunta um pouco mais técnica. Rodrigo Silveira, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Ele quer saber o seguinte, o Copilot trabalha com qual versão do GPT, a 3.5 ou a 4.0? Ele está na 4 atualmente. Ele foi atualizado há pouco tempo para 4. Eu notei uma diferença muito interessante nas respostas. Elas estão mais precisas, elas estão mais rápidas e mudou bastante já o jeito de trabalhar com ele aqui. Na minha experiência de usuário, mudou o jogo quando atualizou para o 4.0 aqui. Mas está na 4 atualmente. Perfeito, excelente. Tem uma outra pergunta aqui do Saulo, uma pergunta muito importante que também traz um aspecto de segurança. Ele diz o seguinte, caso não possua licença do Copilot no meu tenant, como bloquear o Copilot para usuários para não utilizar e evitar um vazamento de informação? É assim, você tem políticas para controle desse serviço aí, aqui eu entendo que a gente está falando especificamente do Copilot da web, e aí você tem condição de tomar algumas ações preventivas dentro da console de administração do Office. Ali você diz como ele vai se comportar. Você pode perceber até que alguns usuários eles nem recebem o copiloto do Windows, porque depende da maneira que o administrador fez o setup do ambiente, né? Para que ele consiga receber, e isso se estende ao copiloto do navegador. Mas o administrador tem poder sobre isso também. Perfeito, Rê. Eu sei que a gente está chegando aqui ao final, mas tem algumas perguntas bem interessantes aqui. Queria compartilhar mais essa aqui da Cláudia. Cláudia, obrigado pela interação. E ela quer saber o seguinte. Utiliza os dados do meu contexto pessoal, e-mails, conversas de Teams, documentos, do SharePoint, etc. Para formar a resposta ao meu prompt, obrigado. Fabi, eu vou te pedir desculpa que cortou o comecinho da sua pergunta, eu não peguei. Ela diz o seguinte, né, que na versão gratuita do Copilot, ele utiliza os dados do meu contexto pessoal. Então, ela está dizendo exemplos aqui, e-mails, conversas do Teams, documentos do SharePoint. Aí a pergunta, para formar a resposta ao prompt, obrigada. Legal. O Copilot gratuito, eu entendo de novo que a gente está falando aquele do navegador. O do navegador, ele não pega contexto pessoal nenhum, né? Porque ele está baseado só naquilo que está público na web. Então, ele não vai ler SharePoint, ele não vai ler e-mail, ele não vai ler nada disso. Ele vai fazer buscas na internet, como se você estivesse usando o Bing. A diferença é que aí ele vai usar a IA generativa para entender o que você está dizendo na sua pergunta ou não. E o prompt, ele é formado justamente pelo tipo de pergunta que você faz. Então, imagina que você vai ter uma reunião com a Brasoftware daqui 5 minutos. Você vai abrir o seu Copilot no navegador e você vai dizer para ele o seguinte. Imagina que você vai ofertar para a Brasoftware um serviço novo. Você não sabe quanto eu tenho de budget, como a minha empresa está rodando financeiramente no mercado, você pode abrir o copiloto e perguntar para ele assim, ó,
me dê informações financeiras da Brasoftware, como EBITDA, como resultado de lucros, investimentos, quem é a Brasoftware, quem são os acionistas e assim por diante. E aí você joga lá, o que ele encontrar de resposta pública, ele traz para você ali. O prompt ele é formado pela pergunta que você faz, e as respostas do gratuito, que é aquele da web, eles são baseados nos dados públicos que já estão na web. Então ele não vai ler seu SharePoint, nem o seu e-mail, nem o seu OneDrive, nem nada disso. O que faz isso é o do M365 Copilot, que esse, por si só, ele não é gratuito. Perfeito, Rê. Eu sei que a gente já chegou aqui ao final, às 16 horas em ponto, horário de Brasília, mas eu queria trazer a última pergunta aqui, também anônimo, mas é bem interessante, tendo até uma sequência desse último comentário que você fez. Gostaria de saber sobre a cobrança do Copilot for Microsoft 365. É por usuário? Ótima pergunta, ela é por usuário. Então, cada usuário que você tiver interesse de dar essa função, esse licenciamento, ele vai precisar ter uma licença dessa. É óbvio que, imagina que no meio do percurso, a gente não sabe, a licença é anual. Vamos imaginar que a gente teve um turnover, ou que aquele colaborador saiu, ou que, enfim, entrou de licença. Você tem condição de realocar essa licença para outra pessoa. Não é pelo motivo que você paga ela anual, que vai ficar 12 meses amarrada naquela credencial. Você tem a liberdade de trocar, mas é por usuário. Excelente, Rê, perfeito. Bom, com isso, a gente chega ao final. Gostaria que você deixasse aqui suas considerações finais, Rê, e já fazendo um convite para o pessoal para uma nova jornada. A gente preparou essa jornada para poder até desmistificar algumas informações, exemplificar bem as diferenças dos copilots, mas a gente tem aí, sem dar spoiler, uma nova apresentação focando nas demonstrações práticas. É isso mesmo, Rê? É isso. Então, o convite que eu quero deixar para vocês aqui no final é: depois reassistam a gravação com um pouco mais de tempo, deem uma observada nos copilotos que eu mencionei, se ele tem alguma aplicabilidade no seu dia a dia. Essa é a primeira lição, para você descobrir se vale a pena você adotar uma estratégia de contratação ou de desenvolvimento dos seus próprios copilots, ou uma estratégia mista, isso é muito importante. Segunda lição de casa: contate alguma pessoa da Brasoftware, seu representante aqui dentro, manda um e-mail para mim, para a gente estudar essa jornada internamente com você, aí dentro da sua organização, uma jornada customizada, para a gente atingir, assim, o objetivo de êxito na implantação de inteligência artificial. 3, conheça também os nossos portfólios de inovação, dê uma olhada no caso de sucesso, uma boa experiência com o copiloto para você fazer no navegador procura o caso de sucesso da geradora da Brasoftware. Vocês vão ver que interessante que é o que a gente tem condição de fazer com o Copilot Studio. Quarto, não percam a próxima live. Se você tem interesse de conhecer mais sobre o Microsoft 365 Copilot, com demonstrações, sem videozinho, pouco PPT, mais na prática, como eu uso no meu dia a dia, no meu ambiente de produção, não perca a nossa próxima live, que é exatamente isso que eu vou fazer. Excelente, Rei. Então, com isso, pessoal, agradeço muito a quem ficou com a gente aqui até o final. Um tremendo sucesso, mais de 500 pessoas conectadas com a gente aqui, interagindo. Também quero deixar um recado que vamos continuar respondendo as perguntas no chat. São muitas perguntas, então agradeço demais a interação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima live em breve. Um grande abraço a todos, um bom restante de quarta-feira. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, um abraço.